Hoje a gente vai conversar sobre um livro que com certeza não é fácil de ler, mas que é necessário, que é O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon, que foi publicado nessa versão que eu tenho em 2014. Aqui, esse autor ele vai falar sobre o sofrimento psíquico com muita coragem, com muita precisão, e ao fazer isso ele está não só expondo a depressão, mas também convidando a gente a escutá-la, a entendê-la e a, quem sabe, reconhecê-la ou na gente ou em alguém próximo e poder ajudar, né? O Solomon ele escreve aqui com o peso de quem viveu aquilo que ele está narrando e talvez por isso que essa leitura seja tão intensa, porque ele não fala sobre a depressão, né? Ele fala a partir dela. Hoje eu quero falar sobre esse livro, não para resumir essa história, porque aqui a gente não tem uma narrativa tradicional, mas para destacar os pontos que mais me atravessaram e também para refletir com você sobre o que a depressão nos diz, né, quando a gente finalmente para e consegue escutá-la. O Solomon ele começa aqui nos lembrando de algo que talvez a gente prefere esquecer, que é a depressão não é algo fácil da gente delimitar. Ela não segue, né, fronteiras claras ali, né? Ele fala da dificuldade que ele tem de estabelecer esses limites, né? Para ele esses limites são arbitrários. E aí ele fala que ele não sabe, né, definir exatamente onde as coisas começaram. E isso me fez pensar porque às vezes a gente tenta enquadrar, né, o sofrimento em classificações clínicas, né, como se isso fosse trazer alguma segurança. Às vezes dá, né, mas às vezes não. Porque o sofrimento humano não tem obrigação de se encaixar, né? Ele vai escrever aqui a própria descida como algo que ele não compreendeu. Ele não sabe como caiu, também não sabe como levantou e quantas vezes, né, isso aconteceu de novo e de novo. E essa honestidade dele é fundamental porque ele está escancarando o sofrimento, que o sofrimento psíquico não é aquela coisa linear, fácil de compreender e que às vezes também não tem um motivo claro e não precisa de um motivo claro para ser legítimo. Uma das passagens fortes que ele traz aqui é quando ele fala do esforço dele para tomar banho. Ele diz que sabia, né, que eram 12 passos fáceis até o banheiro e que ele chorava por não conseguir. E isso é uma cena tão, né, cotidiana, tão comum, que ele traz como uma metáfora do que é a depressão, né? Aquilo que é comum, que é trivial, que é fácil para a pessoa nesse estado parece impossível. Ele diz que o corpo pesava, que a roupa parecia madeira e que nada fluía, tudo travava. E ele está nos convidando, então, a entender que a depressão não é só sobre tristeza, que é algo muito maior, né, do que isso, que pode estar levando ali a pessoa a um tipo de exaustão que você não descansa, que você dorme, que você passa o dia inteiro na cama às vezes e que esse sono, né, não é restaurador e você continua pesado. Ele fala sobre a questão de parecer, né, que a alma estava em suspensão e que o corpo estava carregando sozinho o próprio peso. Ele traz também a questão da perda do próprio eu, né? Ele fala assim, é como se o meu eu se virasse para mim, cuspisse e dissesse, não conte mais comigo, eu tenho os meus próprios problemas, né? E você tá por sua conta. Isso aqui traduz, né, uma das experiências difíceis de viver e assustadoras na depressão, que é a perda da identidade, né? A sensação de você estar alienado de si mesmo, como se alguém estivesse assumindo o volante da sua vida e você estivesse no banco de trás e você não pudesse fazer nada. Isso para muitas pessoas é o que mais dói, né? Porque você sente que você não tá triste, né? Você sente que você simplesmente não tá. Você não tá na vida, né? Você não existe. O Solomon ele vai falar aqui também de um tipo de percepção distorcida que dentro da depressão, né, é bastante comum. Ele fala que na depressão a pessoa não sente que ela tá com um véu nos olhos, né? Ela sente que esse véu foi retirado e que ela tá vendo a verdade, só que essa verdade é insuportável, porque essa ideia é muito forte de que a verdade é o sofrimento, é a tristeza, que a tristeza, né, que aquele estado é a sua realidade e que isso não vai mudar. Então, você saiu da ilusão da alegria e tudo o que restou foi isso, né, um mundo frio, sem sentido, sem cor, né, onde a dor, né, e a desesperança é uma realidade eterna. Outra parte que é importante aqui também
que me tocou foi a questão da relação da depressão com os vínculos, né? O Solomon, ele não romantiza o apoio dos amigos e da família. Ele reconhece, né, que a depressão ela é exaustiva. Também, né, para quem está por perto, ele fala sobre a questão da... Ele conta, né, uma situação, uma cena em que um amigo foi ajudar ele a tomar banho, e aí que ele ficava ali, né, no banheiro lidando com os fechos, com os botões, com aquele constrangimento, né, de uma intimidade forçada, e que aquele gesto pequeno, né, e ao mesmo tempo grande, mostra o quanto que às vezes a pessoa só precisa estar perto, mas também mostra que essa rede de apoio ela precisa estar preparada, né, para acolher, né, e mostra esse limite também, né, o quanto é difícil para a família, para os amigos conseguirem estar junto, ajudar, e também o quanto que é difícil para eles, né, viver essa experiência. Aí ele fala, né, ninguém salva o outro sozinho, e você não pode exigir isso, né, de ninguém, né, nem de quem está sofrendo, nem de quem está ali querendo ajudar. Então, o Solomon vai falar também, sem pudor aqui, dos efeitos dos antidepressivos, né? Ele fala do que às vezes a gente silencia, que é como a depressão afeta o desejo, o corpo, a intimidade. Ele fala da tentativa de se reanimar com filmes de pornôs, né, com prostitutas, com esforço físico, mas que nada dava uma resposta emocional. É um trecho muito importante porque está expondo aqui uma troca difícil, né? Que para sair da dor, às vezes a pessoa precisa abrir mão de partes de si mesma. E isso é muito, muito difícil, né? Mesmo assim, né, mesmo ela abrindo mão de parte de si mesmo, que volta nem sempre é alegria. Ele fala que às vezes é o vazio, né? Ainda a perda de si mesmo que está acontecendo ali. Mas, mesmo em meio à escuridão, ele fala sobre lampejos de resistência, fala das pessoas, né, pensarem em coisas adoráveis para tentar suportar o momento. Ele conta a história de uma mulher que num campo de concentração ficava pensando nos próprios cabelos, né, para não enlouquecer. Uma cena que ele traz como um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, a gente ainda pode ter pequenas âncoras, né, pequenos focos, e que às vezes coisas mínimas, quase ridículas ali, pode ser o que vai segurar a pessoa no mundo. E isso é também, né, profundamente humano e faz a gente pensar muito. Ele também vai dizer algo muito sério aqui sobre a resistência, né, da depressão, que talvez pode assustar, mas também pode ser libertador, né? Ele fala que ele passou 20 anos desde a primeira depressão dele, que ele entende que ele tem uma doença mental grave, né, diagnosticada há quase metade da vida dele na época, e que ele não podia mais se imaginar sem ela, né? Ele fala que parece menos uma coisa que aconteceu com ele e mais parte de quem ele é, né? Essa parte me fez pensar muito também, porque às vezes a pessoa tem um desejo que é legítimo, né, de cura, mas às vezes a cura não vai apagar o que a pessoa viveu, né? Ela vai ser um processo de você incluir aquilo, né, na sua história, reconhecer que aquele sofrimento também te formou, também faz parte de você, que o modo, né, da pessoa viver, né, da pessoa estar no mundo, de sentir, foi atravessado por aquela fase da sua vida, por aquilo que você passou, e que de modo algum você vai sobreviver, né, sem fazer as pazes com essa parte de você, com isso que ele chama de sombra aqui. O Solomon ele vai argumentar também que a depressão ela sempre existiu, né, que não é uma invenção moderna, não é uma coisa do nosso tempo. E essa perspectiva histórica que ele traz ajuda a gente a tirar a depressão dessa gaveta da vergonha, a entender que é um sofrimento humano e que negar isso é negar a nossa própria história, né? As pessoas sempre sofreram com depressão com outros nomes durante a nossa história. Por fim, ele também vai falar sobre a questão do suicídio, né? Falando com honestidade sobre isso, né? Com dor, mas sem nenhum tabu, né? Ele conta, por exemplo, que ele comprou lá uma vez uma arma, só que ele entregou isso para um amigo com medo, né, de usar, de acabar usando ali no momento de impulso. E essa passagem, apesar de brutal, ela também é um retrato da lucidez que ele tinha ali dentro daquele caos todo, né? De alguém que sabia o tamanho da sua dor, o risco, mas que ainda conseguia de algum modo se proteger dela, né? Essa é uma das maiores coragens do livro, né? De dizer algo que é indizível. E ao fazer isso, ele está dando nome, né, a algo que muitas pessoas
vivem em silêncio, né? Eu quero destacar agora algumas das ideias importantes para mim neste livro. A primeira é a subjetividade da experiência depressiva. Ele deixa claro aqui que cada pessoa vai viver a depressão de uma maneira única, com variação, né, na questão dos sintomas, na intensidade, na duração. A segunda é a questão do estigma associado à depressão, que muitas pessoas sofrem em segredo, né, por ter medo do julgamento e da incompreensão dos outros. A terceira ideia é a importância do diagnóstico e do tratamento adequados, né, embora ele fala muito aqui do tratamento não ser simples, nem rápido, nem milagroso, de você precisar fazer terapia medicamentosa, psicoterapia, ou fazer os dois combinados. Quando isso é realizado de uma forma correta, sem interrupção, pode sim trazer um alívio significativo para o sofrimento de quem tem depressão e também para a família, para os amigos, para quem está acompanhando. A quarta ideia é a resiliência do espírito humano, né? Apesar da profundidade do sofrimento que ele traz, muitas pessoas com depressão encontram maneira de sobreviver, até mesmo encontram significado nas suas experiências, né? E a gente não pode ignorar a força do ser humano para sobreviver, e ele também fala sobre isso aqui. A quinta ideia é a distinção entre a tristeza normal e a depressão clínica, né? A depressão ela vai muito além da tristeza passageira, que é normal para todo mundo, ela envolve uma gama de sintomas que vão impactar significativamente, né, o bem-estar das pessoas, né, e a funcionalidade da sua vida. O Demônio do Meio-Dia não é um livro leve, mas ele é um livro importante, porque ele ilumina aquilo que normalmente a gente quer deixar nas sombras. Ao escrever sobre a própria dor, o Solomon está oferecendo para a gente algo muito precioso, que é um espelho para quem sofre e talvez uma ponte para quem quer compreender a depressão. Se você vive ou se você já viveu a depressão, talvez esse livro te abrace. Se você nunca passou por isso, talvez ele te ensine a olhar para o outro com mais compaixão. E se você está num momento difícil, que você saiba que sempre existe um caminho, que nem sempre é claro, nem sempre é curto, mas é possível. E que mesmo o demônio do meio-dia, ele pode um dia adormecer. Esse livro fala sobre a questão do demônio do meio-dia, justamente dizendo que a depressão ela pode vir, né, como se fosse do nada, vem sem explicação, vem sem pedir licença, chega a qualquer hora, não chega só naqueles momentos, né, não é uma coisa que a gente possa ignorar, mesmo a pessoa tentando, né, o sofrimento ele vai estar ali presente, nos atravessando. É um livro que eu indico para todos nós, mas se você estiver passando agora, né, por um momento muito difícil, com sintomas, né, de humor rebaixado, com sintomas de depressão, talvez não seja o momento para você ler esse livro, por causa da questão da identificação mesmo. Ele traz para a gente as experiências de uma forma muito, muito real ali, e às vezes, né, a gente está com o humor já rebaixado, isso poderia agravar isso naquele momento. Mas depois, né, dessa fase, porque essa fase vai passar, vale a pena você ler e acompanhar, né, a trajetória de alguém que passou, né, por tanto tempo, viveu por tanto tempo, né, uma depressão tão forte e conseguiu passar por isso ao ponto de contar a sua história e de integrar essa experiência, né, na sua vida. Então eu indico, sim, mas eu indico uma leitura com cuidado e uma leitura que vale a pena, né, por conta de trazer pra gente uma reflexão, assim, ampliar, né, a nossa visão sobre não só a depressão, sobre o sofrimento psíquico e humano e como a sociedade lida com ele. Esse livro, ele foi finalista, né, do Pulitzer, ele foi um best-seller internacional, foi publicado em mais de 20 línguas. Essa minha versão não é a primeira, né, a versão de 2014. Se eu não me engano, a primeira foi de 2001 ou 2011, não sei. E já tem uma versão nova, né? Se você quiser comprar, você vai comprar já na versão nova. É um livro grande até, né? Mas, e com uma leitura, como eu disse, pesada, vai demorar um pouquinho para você terminar, não dá para ler de uma vez, não. Mas, enfim, vale a pena. Eu indico, agradeço você que assistiu até aqui. Peço para se inscrever no canal, para poder deixar seu comentário. E a gente se vê no próximo. Até lá!